Bom sábado a todos. Já fomos muito bem recebidos aqui. Eu digo isso porque nós temos um grupo musical, hoje tem parte do grupo aqui, a Nayara, dá um tchauzinho aí, Nayara, é a nossa contralto do grupo, o Lucas, é baixo ou tenor, o Diogo também é tenor do grupo, e a Karine é soprano. E a Giovana também, que é contralto, que a minha esposa contou a historinha, além dos meninos, o Jonathan, e o Brian e o Steven que participaram. Então agradeço a presença de você, visita, amigo, que você sinta-se tão acolhido como eu fui aqui quando eu cheguei. Não é? O nosso amigo lá, não sei o nome dele, o pianista, ele já me ofereceu, quero você participando aqui, já ajuda aqui na doxologia. Isso é muito raro nas igrejas. Eu digo isso porque a gente vai em muitas igrejas e as pessoas às vezes não recebem tão bem assim como vocês nos receberam, viu? Agradeço muito, oferecendo, não, vai lá, toca, pode tocar os instrumentos, pode usar tudo aí. Então, como foi falado aqui, é uma igreja muito receptiva mesmo. Eu tenho um tema para esta manhã, preparado, um tema fala sobre família. Eu penso que é um contexto interessante falar sobre família nesse fim de semana, porque amanhã é o Dia dos Pais, não é? Amanhã é o Dia dos Pais. E quantos aqui têm filhos? Levante as mãos, quantos têm filhos? Se você não tem filhos, você é filho, não é? Então, nós estamos sempre envolvidos no contexto da família. Quantos os seus filhos estão seguros no Senhor? Essa pergunta você pode fazer para qualquer pessoa, mesmo que não seja cristã. Quando você fala em filhos, e se eles estão seguros, se eles estão bem, você pode conversar com qualquer pessoa, a pessoa vai se sentir tocada. Porque ela sabe que os filhos são as bênçãos. Não é? O texto que foi lido aqui pela manhã é uma promessa que Deus faz em Isaías 44, fala assim, olha, porque eu vou derramar água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, os teus filhos, né? Sua descendência, e minha bênção sobre os seus descendentes. Então, nós temos uma bênção aqui que Deus nos preparou, nós estamos nessa manhã para colher essas bênçãos, para refletir, para sermos também repreendidos, não é? Como foi a música agora, as palavras de Deus é um mel, mas também ela serve de disciplina, de vara, para nos corrigir e nos alertar. Eu gostaria que você abrisse o seu livro, a Bíblia, no livro de Malaquias, que é o último livro ali do Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento, um livro que, entre ele e Mateus, houve uma brecha de pelo menos 400 anos sem um profeta, sem Deus se manifestar por meio de um profeta, de um sacerdote, de um líder religioso. Então, Malaquias termina aqui, são 6 versículos, os últimos versículos do capítulo 4 de Malaquias. Não é? E esse é o contexto de família. Eu quero trazer esse texto para um contexto de família. E eu começo a perguntar, por que Deus, em sua sabedoria, por que Ele escolheu que nós nascêssemos e crescêssemos assim em família, não é? Onde um pai, uma mãe, um homem e uma mulher deixam a casa dos pais, se unem e aí estabelecem uma família. Não é? Deus é tão poderoso, depois do pecado Ele poderia ter falado assim, olha, isso não vai mais dar certo, a família, porque o pecado entrou no mundo, então eu vou deixar que as pessoas, elas vão nascer assim como as plantas. Não é? Você quer laranja, você põe a sementinha de laranja, ou que nem os animais, assim, né, eles ficam soltos, assim, eles se encontram, se acasalam, cruzam e depois separam. Mas Deus, em sua sabedoria, Ele preserva a família, né, tenta preservar a família em sua forma mais complexa. E falando em família, o Léo aqui, temos por parte de minha mãe e o pai dele são irmãos. Minha mãe já faleceu há quase 30 anos atrás, mas nós crescemos numa família muito grande, não é? E você pode também concordar com isso, talvez sim, que quando você é filho, você tem uma visão do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E aí, quando você começa a crescer mais um pouquinho, você pensa em casar, em ter filhos, você vai falar assim, olha, quando eu for pai, eu vou ser diferente do que meu pai foi comigo. Porque talvez você não concordou com alguma coisa que seu pai fez com você, da forma que você foi criado, né? Então, você casa, tem o seu filho, e você percebe que algumas coisas parece que deveriam ser assim mesmo. Aí você começa a falar assim, olha, acho que meu pai
tinha razão. Na época que ele me falava, fazia isso ou aquilo comigo. Né? E quando você pensa que você está crescendo, seus filhos crescendo, e aí as coisas vão mudando, você vai ficando mais velho, os seus pais também vão envelhecendo, então a relação entre você e seus pais mudam. Não é? Eu tenho uma filha de 22 anos, ninguém ficou surpreso, né? Quando eu falo que tenho uma filha de 22 anos, o pessoal costuma falar assim, nossa, parece que você tem 22 anos. Né? E aqui eu percebi que não teve essa surpresa, talvez mais perto vocês vão perceber isso, mas tudo bem, eu tenho uma filha de 22 anos, tenho um filho de 16 que está aqui, ela não está aqui hoje, mas eu tenho o 16 está aqui, 14 e 5 anos. Né? Então, eu penso que eu sei tudo sobre ser pai, mas não, na verdade eu não sei. Cada dia eu tenho uma surpresa, porque agora eu tenho um filho de 5 anos que ele está sendo criado diferente do menino, por exemplo, de 16 anos, porque a minha cabeça mudou. Não é? Os tempos mudaram. Então, hoje, há 16 anos atrás e hoje, as coisas mudam. A tecnologia. E talvez você sinta essa saudade também desse tempo. Eu sinto saudade de um tempo mais 10, 15 anos atrás, as coisas para mim eram melhores, o mundo para mim era melhor. Há um tempo atrás, por exemplo, nós morávamos ali em um sítio perto da Clínica Adventista de São Roque, uma área bem verde, e lá nós não tínhamos televisão, não tínhamos sinal de internet, naquela época acho que nem tinha WhatsApp, 10 anos atrás, acho que não. Não tínhamos sinal, estávamos ali no meio do mato, incomunicáveis. Não é? E quando eu chegava em casa, as crianças eram pequenos ainda, eles brincavam mais comigo e em meio à natureza. Hoje nós moramos num apartamento, o sítio está lá ainda, está abandonado lá, o mato crescendo. E nós moramos num apartamento no centro da cidade de São Roque. Muito gostoso o lugar, muito bonito, só que lá tem a internet, tem a televisão. E eu sinto saudade do tempo lá do sítio. Eu não sei se vocês sentem esse tipo de saudade também às vezes, não é? Talvez quando você fala, olha, quando eu era criança, a gente sentava à mesa e todo mundo conversava, não tinha tanto celular, não tinha tanta tecnologia, e as pessoas olhavam assim no olho, não é? Só que o tempo mudou, hoje é diferente as coisas, não é? Hoje você vê imagens, eu vi uma imagem esses dias de uma senhora recebendo a visita dos netos, né? E ela sentada ali, todos os netos, cada um no seu celular, e a senhorinha ali esperando alguém conversar com ela. Então as coisas mudam, os tempos mudam, mas aqui nós temos uma promessa em Malaquias 4. É um texto assim de final de tempos, não é? É um texto que fala de acerto de contas. Não se assuste, que é um texto pesado, não é? Ele começa assim muito pesado, assustador mesmo, é o famoso fogo de Malaquias. Fala assim, pois eis que vem o dia, 4:1, Malaquias, que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Um texto terrível, no final dos tempos. Não é? Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E o versículo 5 e 6, que é o contexto da nossa reflexão. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como foi falado aqui, até 2017 eu trabalhei dentro de escola. Então, desde 97 até quase 20 anos, eu trabalhei dentro de escola. Fui professor de escola, fui coordenador, fui diretor de escola. E eu saí em 2017 da direção de uma escola de 600 alunos. E, como toda escola de ensino fundamental, escola pública da Prefeitura de São Paulo, temos problemas com alunos, com adolescentes, aí com 14 anos no 9º ano. E uma garota estava dando muito problema em sala de aula, desrespeitando o professor. E os professores falaram assim, olha, chama e os pais, aquele combinado nosso, né? Quando a garota dá problema, chama os pais, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo com essa família, né? Porque a família, isso é legislação, né? A família completa a educação da escola, né? Não compete só a escola.
E nós chamamos a mãe, porque ela não tinha pai. Não tinha na ficha, pelo menos, dela ali o nome. Não é? Chamamos a mãe veio no horário marcado com os professores, eu ali fiz a reunião. E ao conversar eu percebi que a mãe e a filha não se falavam assim, porque em certos momentos eu pedi para ela falar alguma coisa com a mãe, e ela não olhava na cara da mãe, e até que ela falou para mim assim, olha, eu não falo com minha mãe. Aí eu falei, como assim? Não, eu não converso com a minha mãe. E ela falando para mim, e mais professores ali, e a mãe do lado. Mas vocês moram na mesma casa? Sim, moramos na mesma casa, só que nós não conversamos. Então, tudo que eu quero, eu mando mensagem por WhatsApp, e minha mãe responde, ou mensagem de texto, ou até o Messenger, e nós combinamos aí tudo, chave, comida, roupa, coisas que eu preciso, que ela precisa que eu faça na casa. Aí eu perguntei de novo, mas vocês não se conversam? Olhei para a mãe, não. E uma não olhava na cara da outra. Então, isso agora, em 2017, uma família, não é, morando sozinha, né? A família que cada um tem a chave, uma família que eles têm a chave da mesma casa, é isso. 2 pessoas com a chave da mesma casa. E a situação passou, não teve o que fazer ali, a gente conversou um pouquinho, eu não sei o que deu a história, porque se hoje elas se conversam, eu acabei trabalhando em outro departamento de educação, trabalho até hoje. Mas assim, será que isso acontece no nosso meio, ou é só no meio não cristão? Será que nós conseguimos comunicar com nossos filhos? Será que nós alcançamos os corações dos filhos? Será que os corações dos filhos também alcançam o nosso? Como que está essa relação entre pais e filhos? Não? Eu trouxe aqui um pequeno slide. Está aqui. Bom, já funcionou. Muito bem. Talvez você que está lá no fundo não consiga enxergar bem, mas eu leio para você. Tá? Isso aqui é uma reflexão que uma pessoa fez, eu não coloquei nem a fonte ali. Eu acabei alterando algumas palavras, então não coloquei a fonte, mas é só para vocês verem, isso não acontece aqui em Tatuí, tá bom? Nem em São Roque. Pode acontecer em alguma outra igreja, bem longe daqui, mas não na nossa realidade. Então, só estou dando um exemplo que qualquer semelhança é mera coincidência. Então, os pais, relação de pais e filhos, será que está assim hoje? Ó, por exemplo, os pais cristãos, adventistas, vamos colocar assim, eles não entendem o porquê de alguns assuntos. Alguns assuntos, às vezes, pode ir em tal lugar, pode usar tal coisa no corpo, posso fazer isso, Aí eles não entendem muito bem. Eles não entendem muito bem. Os filhos também não entendem o porquê de alguns assuntos. Os assuntos polêmicos, pode fazer tatuagem, pode usar brinco, pode ir em tal lugar. Os pais não têm um entendimento complexo disso, não sabem explicar isso. Né? Os filhos também não entendem isso, consequentemente, já que são os filhos desses pais. Os pais até desejam frequentar alguns lugares e usar alguma coisa. Os filhos também desejam frequentar e usar. Agora, os pais, que são mais antigos, tradicionais, eles não fazem porque, pela aparência, olha, se eu fizer isso, meu irmão da igreja não vai achar legal. Ele vai complicar para mim. Ou meu vizinho sabe que eu sou crente, é melhor eu não fazer isso. É melhor eu não ir em tal lugar. Eu tenho vontade de ir, mas eu não vou. Agora, os filhos de hoje, ou então os pais até fazem escondido, né? A vontade é tanta, eu tenho vontade de fazer isso, eu não sei se é certo ou errado, eu não sei se isso é uma doutrina, uma tradição da igreja, eu não sei, eu vou fazer. Ou fazendo escondido. Agora, os filhos de hoje, eles usam e frequentam os lugares. Diferente da minha época. Minha adolescência aí há quase 30 anos atrás. Era diferente. Então, essa pessoa que fez esse estudo falou que hoje sim, hoje os filhos usam. Quer usar usa, melhor usar, melhor frequentar mesmo. Né? Vamos ver mais um slide aqui. Os pais se aprofundam em assuntos que gostam. Por exemplo, o pai gosta muito de motocicleta. Eu gosto de moto, inclusive eu vim de moto. A moto está lá parada em frente. Sou do clube lá do AMM. Então, gosto muito de moto ou de algum time de futebol e se envolve muito, passa muito tempo na semana fazendo isso, menos a Bíblia. Consequentemente, os filhos, pelo contrário, os filhos não se aprofundam em nenhum assunto. Essa é a tendência do jovem hoje, né? Por conta do acesso à internet. Então, você não precisa estudar muito uma coisa, ou dedicar, ou ler, que nem fazia antes. Você vai, joga no Google e você tem a resposta lá do que você precisa e está bom. Os pais não conseguem defender a fé, já que não se aprofundam muito na Bíblia. Então, às vezes, na empresa, perguntam, por que você não vem de sábado trabalhar? Ou por que você não bebe tal coisa? Por que você não come tal tipo de... Não conseguem defender isso, a razão da fé. Os filhos nem tentam defender a fé. Talvez na escola alguém questiona, por que você não joga bola de sábado? Por que você não faz tal coisa? O filho nem tenta.
Os pais se ofendem se desafiados, porque aí na empresa alguém fala para ele, mas faz tal coisa, ou fala tal coisa, por que você não faz isso? E faz uma piadinha na frente de todo mundo, o pai fica ofendido. Ele talvez não consegue defender, expor a razão da fé dele, como diz em Pedro, né? Pedro tem um versículo que fala isso, esteja sempre pronto a defender a razão de vossa fé. Mas fica ofendido, se na empresa, na roda de amigos que não são cristãos, ele se sente acuado, passam vergonha. Os filhos, hoje em dia, não se ofendem, não é vergonhoso. Então, na escola, alguém faz uma piadinha do sábado ou de alguma doutrina, nem se ofende, fica tranquilo. Os pais não têm relacionamento com Jesus. Não tem relacionamento com Jesus. É aquele pai que no sábado ele tem relacionamento com Jesus, na sexta-feira ele tem relacionamento com Jesus, na semana não, porque na semana ele está muito ocupado, trabalhando, executando suas coisas e outros assuntos. Então, a família sente falta disso e ele, como líder da casa espiritual, ele não tem relacionamento com Jesus. Os filhos também, consequentemente, não têm relacionamento com Jesus. Por conta disso, os pais não conseguem ter fé. Os filhos também não conseguem ter fé. E esse estudo diz que, hoje em dia, os pais acabam sobrevivendo de aparências. E os filhos decidem o quê? Sair da igreja. É melhor sair da igreja. Eu não consigo ter essa falsidade. Continuar frequentando a igreja, eu não entendo isso, eu não concordo com isso, essa igreja não me representa, eu prefiro sair da igreja. Quem vocês acham, nesse contexto aqui, que não acontece aqui em Tatuí, tá bom? Nem em São Roque, onde a minha igreja, mas nesse contexto, quem vocês acham que está melhor, o pai ou o filho? Quem vocês acham que está? Um pai que não tem relacionamento com Jesus, ele é um crente aí no sétimo dia, ele não consegue defender a razão da fé dele, mas se alguém desafia, ele fica nervoso, ele fica bravo, mas ele tem que mostrar a aparência porque ele é crente, todo mundo sabe que ele é crente, ele tem que continuar essa vida, e só que ele então mantém a aparência e não sai da igreja, permanece na igreja, nesse contexto. E o filho também não, só que ele decide sair da igreja, ele decide viver o que ele acredita mesmo, não esconder. Quem vocês acham que está em melhor situação? Oi? Uns acham que é o pai, outros filhos, outros acham que nenhum, está na mesma situação. E será que nós vivemos isso? Não é? Nós temos um contexto na Bíblia, uma historinha que eu quero compartilhar com vocês, e está em 1 Samuel. Nós sempre lemos o livro de Samuel por conta de Samuel, desse menino sacerdote, porque aqui fala que ele ministrava perante o Senhor sem poder fazer isso, porque a idade correta era pelo menos ter 20 anos de idade, e se você não fosse de determinada tribo, pelo menos que fosse primogênito, mas ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. O livro de Samuel, na Bíblia em hebraico, ele está depois do livro de Juízes. Então, na nossa Bíblia, tem o livro de Ruth entre Juízes e Samuel. Na Bíblia em hebraico, não. Termina o livro de Juízes, e aí vem Samuel. O último versículo de Juízes diz assim, naqueles dias, porque a Bíblia, na verdade, e os capítulos, não havia capítulos também, então é uma sequência. Termina Juízes assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, mais correto. Não havia rei, não havia... Cada um fazia o que queria, em outras palavras. E aí, conforme eu falei, o livro começa, então, a sequência é Samuel. E vocês conhecem bem a história, é uma história que é contada muito aqui no contexto, no cantinho das crianças, e um homem que tinha 2 esposas, não é? Ele tem um nome difícil, porque o nome dele é Penina, o nome dele é Eucana, então é um nome difícil, porque uma era Ana e Penina, e o nome dele é Eucana, é um nome até meio, na nossa língua ele parece ser até feminino, o que fala? Que ele tinha 2 mulheres, no versículo 2 de 1 Samuel, fala que uma tinha filhos e a outra não. Então, aqui já tem um contexto de talvez bênção e maldição, porque naqueles tempos, a família que não tinha filhos era considerada uma família que não era abençoada por Deus. Então, já começa essa narrativa apresentando essas 2 possibilidades. Uma esposa dele tinha filhos, era abençoada, e outra não. Ela nesse contexto, ela não tinha a bênção de Deus, E aí, se você conhece o histórico, se você já leu o livro de Gênesis, você sabe que os patriarcas passaram pelo mesmo problema. Então, você já percebe que o que tem que acontecer então? Deus tem que agir.
Não é porque aconteceu isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Com as esposas que também eram estéreis. E aí você começa a ler isso e você percebe, ó, Deus vai agir então. Ou seja, a narrativa já proporciona isso, né? Deus vai agir, Deus vai agir. E realmente Deus, Ana vai até o templo, ela ora, e eu quero focar nesse contexto, já que estamos falando entre pais e filhos, no pai Eli. Não é? Um pai que talvez ele vivia exatamente esse quadro que é um quadro moderno, só que ele vivia isso naquela época. É um pai dentro da igreja, um pai exercendo a função mais importante de Israel, né, o líder religioso máximo de Israel, mas totalmente perdido, sem relacionamento com Jesus, sem fé. Né? Você vai ver tudo isso aqui. Sobrevivendo de aparências, né? E criando seus filhos, que a gente consegue ver aqui qual a consequência de ser um pai assim, qual vai ser os desdobramentos para os seus filhos. Né? E aí fala que Ana chegou ao templo, e no versículo 12 do capítulo 1, eu queria que você acompanhasse, porque é gostoso acompanhar assim, você consegue perceber alguns elementos, são apenas alguns versículos desse livro de Samuel. No versículo 12 do capítulo 1, fala que ela estava orando no templo, e ela demorou esse orar perante o Senhor. Não é? E Eli observa o movimento dos lábios, e aqui já é o primeiro indício que Eli não enxergava bem, nem espiritualmente e nem fisicamente. Então começa a mostrar uma falha dele em não enxergar o que está acontecendo. Ele vê uma mulher orando e ele não sabe o que ela está fazendo, ele não percebe aquilo. E ele fala para ela assim no versículo 16, no versículo 14, até quando você vai ficar bêbada aqui no templo do Senhor? Aparta-te de ti esse vinho. E ela responde 16, não tenhas por tua serva por filha de Belial, eu não sou isso que você está pensando. E se você, rapidinho, olhar no versículo 12 do capítulo 2, fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Então ela dá uma indireta para Eli, fala assim, olha, eu não sou igual aos seus filhos. Se você está achando que eu sou igual aos seus filhos, que eu faço as mesmas coisas que eles, que eu bebo, que eu fico embriagado no templo, eu não sou filho de Belial. Porque no capítulo 2, o versículo fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. E aí Eli, então, ele fala, então tá, se você não é igual aos meus filhos, é o que está dizendo aqui, né? Então, olha, vai em paz, que Deus de Israel te conceda a petição. E a oração dela é muito bonita no capítulo 2, o contexto aqui não é dia das mães e dos pais, mas essa mãe aqui foi exemplar. Essa mãe, a oração dela é profética, porque no versículo 10 e 11, ela faz uma profecia. Ela fala assim, olha, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força a seu rei. Eles nem tinham rei ainda, foi o próprio Samuel que ungiu o primeiro rei, então é algo profético. Exalta o poder do seu ungido, eles não tinham ungido ainda, né? O primeiro ungido foi Saul, depois Davi. Então ela faz uma oração profética, uma mulher em contato com Deus tremendo. E aí você vê os crimes do filho de Eli, que a gente não precisa ler aqui, vai até o versículo 17, os crimes do filho dele, porque volta lá no finalzinho de Juízes, né? Cada um fazia o que queria. E aí no versículo 18 do capítulo 2 fala que Samuel fazia algo que não poderia fazer, ele tinha uma roupinha de sacerdote, a mãe fazia a roupa e levava para o templo para ele, né? Porque a mãe entregou esse menino para ser cuidado por Eli, que era um péssimo pai. Então, mesmo ela sabendo, ela reconhecendo que Eli era um péssimo pai, ela fez essa promessa a Deus e confiou a esse pai, que criou seus filhos de forma terrível, não é? Deixou eles fazerem o que eles queriam, que nem mato crescendo, né? Cresce de qualquer jeito, não corrigia. Ela confiou esse menino aos cuidados de Eli. Era um péssimo pai, um péssimo líder, não é? E aqui fala que ele ministrava, ele tinha sua roupinha, quer dizer, cada um fazia o que queria mesmo, ele não podia fazer isso, ele não tinha 20 anos, apesar de ser o primogênito, nem era da tribo, mas enfim, eles faziam isso. No versículo 22, mostra exatamente esse pai, que nós temos pais assim nos dias de hoje, e nós tínhamos pais também nessa época. O pai que fazia o quê? Fala que Eli já era velho, ele era muito velho, não é? Ele ouvia, no versículo 22, olha que interessante, ele ouvia o que os seus filhos faziam, ele ouvia, ele não via. Sabe aquele pai de longe? Que escuta, olha, meus filhos estão fazendo tal coisa, ou alguém, o vizinho vai reclamar, seus filhos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo na escola, o professor reclama, ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam, de como se deitavam com as mulheres e serviam à porta da tenda da congregação. Aí ele vai repreender, olha como que ele repreende os filhos dele, e disse-lhes, por que vocês estão fazendo tais coisas? Porque deste
povo todo, eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Quer dizer, ele não acompanha a vida dos filhos, ele não é um pai presente, ele só escuta o que os outros falam. Não é? Não, filhos meus, porque não é boa fama que esta que ouço. O que ele está preocupado aqui? Com a aparência, exatamente nesse contexto aqui. Pais que vivem nos dias de hoje, frequentam a igreja, têm cargo na igreja, mas a preocupação é a aparência, o que os outros vão pensar. Não é? Exatamente, ele preocupado com a aparência, não é boa fama isso, o que vocês estão fazendo? Todo mundo está falando de vocês, que vocês são filhos de Belial, o que vocês estão fazendo? Não é? Essa é a correção que ele dá. Né? Nenhuma, na verdade, ele não repreende, conforme foi falado, que ele está ficando cada vez mais cego, espiritualmente e fisicamente também. Né? Deus repreende ele, Deus fala o que vai acontecer com ele, no capítulo 2, no finalzinho aqui, e nós temos o contexto 3, que é bem conhecido, em que Deus chama Samuel, Samuel vai até Eli, e Eli nem percebe o que está acontecendo, porque eram raras as visões, não é? Deus não falava mais por meio do seu sacerdote, dos profetas, não falava mais, era muito raro. E Deus, quando chama Samuel a primeira vez, ele vai até Eli e fala, olha, não foi eu que te chamei, volta lá, dorme lá. E vai pela segunda vez. Então, no versículo 6 do capítulo 3, fala assim, tornou o Senhor a chamar, Samuel. Esse se levantou e foi ali. Ele disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. E ele disse, não te chamei, filho, torna a deitar. E olha o que fala no versículo 7, olha que coisa interessante. Como pequenos trechos, não é, de porções da Bíblia, nós conseguimos entender que é a realidade, infelizmente, de muitas famílias e muitos pais. Eli era o responsável pela criação de Samuel. E olha o que fala, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O que quer dizer? Que ele vivia no templo, ele fazia todos aqueles rituais, ele sabia a hora de entrar, a hora de servir. Vamos criar a nossa igreja, sabe? As ordenanças, o que funciona primeiro, toda a doxologia, só que ele não conhecia o Senhor, ele fazia aquilo de rotina, no automático. Ele nunca sentou com ele e falou, olha, há um Deus no céu, um Deus poderoso, um Deus que abriu o mar, um Deus... Não, ele não conhecia, ele estava fazendo aquilo porque ele via fazer, ele via Eli fazer. Agora, os filhos dele também foram criados da mesma forma. E aí você vê, por que Samuel tomou esse caminho e os filhos de Eli tomaram outro caminho? Né? Se era o mesmo pai, mau pai. Na verdade, Eli foi um péssimo pai, Samuel também foi um péssimo pai, porque se você vê a história, por que o povo queria um rei? Porque fala assim, a gente não aguenta mais os seus filhos, Samuel, nós queremos um rei, porque eles são injustos. Não é? Davi também era um péssimo pai. E aí você vê essas pessoas tendo filhos, e um filho vai para o caminho certo, outro vai para o caminho errado, e sendo o mesmo pai. Então aqui há um conforto para nós, nessa manhã, que você tem que fazer a sua parte. Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é a sua parte. Então você não pode ser como Eli foi. Não ensinar os filhos, não apresentar o Senhor. Mas mesmo que você faça isso, pode ser que em determinado momento da sua vida os seus filhos vão se desviar do Senhor. Mas há uma promessa na Bíblia. Se você fez isso, se você ensinou a criança no caminho que ele deve andar, o que vai acontecer? Mesmo quando ele for velho, ele não vai se esquecer. Ele vai lembrar disso. Isso aconteceu comigo. Eu passei mais de 7 anos assim, distante. Não só distante da igreja, porque esse contexto que eu venho rebatendo, não distante da igreja, mas distante de Deus. Mas afastado da igreja. Mas eu tive um bom pai, um pai que me ensinou, que eu nunca vi ele fazer um mau testemunho na minha frente, nunca vi ele falar um palavrão, um pai correto. Algumas coisas, claro que eu não concordava como adolescente, eu pensei assim, quando eu tiver meus filhos eu vou criar diferente. E aí você começa a ter os filhos, é o que eu falei, você começa a ver, mas meu pai tinha razão naquilo, meu pai tinha razão. Não é? Então, se você exerce esse papel de pai, se você repreende os seus filhos, corrige os seus filhos, como a Bíblia diz, né, pode ser que ele tome um caminho diferente, mas você fez a sua parte. Agora, Eli não fazia parte dele. Não é? Se você pensar também, você fala, olha, Lúcifer, que agora tem outro nome, não é mais Lúcifer, ele tinha esse nome de Lúcifer. Quem era o pai de Lúcifer? Não é? E olha o que deu. Você quer um pai melhor do que Deus? Então, assim, não é a sua culpa se você fizer a sua parte e as coisas aparentemente não derem certo. Não é? Porque cada um tem a sua escolha, também o seu livre-arbítrio. Bom, fala aqui no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Não é? Eles estavam automáticos, servindo no templo. Não é? Então entendeu Eli, no versículo 8, que era o Senhor que chamava. Não é? Olha, talvez seja Deus, Samuel. Espera um pouquinho, eu estou lembrando de uma coisa, Samuel.
Deus costumava falar com os profetas, com os sacerdotes. Eu estou achando que é Deus que está te chamando, porque isso já não acontece há muito tempo, Samuel. E a subversão da realidade, no versículo 21 do capítulo 3. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra, o Senhor se manifestava a quem? A Samuel. Deus falava com Samuel, não com Eli, que era o representante ali de Deus para o povo. Né? E aí, terminando essa história, no versículo 15 do capítulo 4, fala que Eli era de 98 anos, seus olhos tinham o quê? Cegado. Então, toda essa narrativa mostra que ele era cego espiritualmente, estava ficando cego espiritualmente, no final vai mostrar isso, e fisicamente também. Aqui, a cegueira dele é total. Fala que ele era cego, ele já não podia ver. Disse o homem ali, olha, eu sou o que saí das fileiras delas e fugi, no versículo 16. Hoje mesmo, perguntou Eli, o que aconteceu, meu filho? O que sucedeu? 17, então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu diante dos filisteus, houve um grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, o Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Olha o que ele diz, olha como isso reflete tudo o que ele acreditava. Ao fazer ele menção da arca de Deus, quando falou que os filhos foram mortos, não aconteceu nada, ele continuou na mesma, sentado naquela cadeira. Quando falou que a arca de Deus, o que aconteceu? Caiu Eli da cadeira para trás, junto ao seu portão, e quebrou-se o pescoço e morreu, porque já era um homem velho e pesado. E havia ele julgado Israel por quantos anos? 40 anos. 40 anos perdido dentro do templo. Não sendo um bom líder, não sendo um bom pai. Né? E no final da vida dele, ele mostra isso. Nem aí para os filhos dele. Preocupado talvez com as coisas da igreja, não é o que é importante, mas com a ordem, com a doxologia, mas não com o ensinamento e com o que realmente é importante. Né? E Mateus 24, quero só terminar com esse contexto, também é o pequeno apocalipse dentro do Evangelho de Mateus. Não é? Você conhece Mateus 24? É o mini apocalipse. E aqui fala por que acontece isso, por que existe essa brecha, essa distância, esse esfriamento entre pais e filhos. Não é só pela tecnologia, não é só porque o mundo mudou, porque o mundo está diferente, mas aqui fala qual é o motivo. No versículo 10 fala de capítulo 24 de Mateus, nesse tempo, que é o dia de hoje, tá? Agora, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantos? De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê mesmo? Qual que é o assunto aqui? Perseverar no quê? Perseverar no amor. Está falando sobre o amor aqui, olha. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no amor. Perseverar no amor. Nós estamos amando os nossos filhos como deveríamos, como essa reflexão de dia dos Pais. Nós estamos chegando no coração dos nossos filhos. Nós conseguimos alcançar. Ou nós somos péssimos pais e damos péssimos exemplos, não mostramos, não apresentamos o Senhor a nossos filhos como Eli fazia. Né? E pode ser que mesmo assim, Samuel, mesmo sem ser apresentado, ele foi um líder, foi um homem de Deus. Né? Mas não é esse o nosso papel, não é deixar crescer igual o capim cresce. Né? Nós temos que chegar aos corações deles, temos que amar os nossos filhos. Né? Nós temos aqui uma passagem que me impressiona um pouquinho, eu só vou ler esse último versículo e vamos concluir. É um texto aqui em Malaquias. Malaquias a gente usa às vezes naquele momento que vai falar sobre oferta, né, trazer os dízimos na casa. E esse texto que é familiar por conta de Elias, né, eu vou enviar o profeta Elias, e nós fazemos relações aqui com João Batista, ou com Elias dos dias de hoje. Mas Malaquias tem outro contexto que eu acho muito bonito, muito interessante, e serve para nós aqui nos dias de hoje, nessa reflexão. Malaquias 1, olha que interessante, Malaquias 1:8, fala de pessoas que vêm ao templo, vêm à casa de Deus, num contexto diferente, porque nós não trazemos mais animais para ser sacrificados aqui, não é? Mas ele vem na casa do Senhor e ele não oferece ao Senhor o que ele deveria oferecer. Ele vem no templo do Senhor, e naquele tempo, antes de Nabucodonosor invadir e levar o povo cativo, você consegue ver essa história em Ezequiel, não é? Deus ordenou que o templo fosse construído e que as pessoas se ajoelhassem
ao altar, não é? Ficasse de frente ao altar, de costas ao sol, porque naquele tempo eles faziam o quê? Eles viravam, estavam adorando o sol dentro da casa de Deus. Você pode ler esse contexto em Ezequiel 6, 5 e 6 fala sobre isso. Dentro da casa de Deus, ao invés de estar virado para o templo, para o altar de Deus, eles se viravam para o sol. E Deus não suportava isso, né? Esse contexto, em Malaquias, ele traz isso. No versículo 1, 8 e também no versículo do capítulo 2, versículo 10 também. Né? 1,8 fala o seguinte: olha, você apresenta-te ao teu governador, acaso ele tem agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Esse contexto fala que você traz um animal cego para sacrificar, quer dizer, você dá oferta para o Senhor, você traz o seu pior, isso que você traz para o Senhor. E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Trazendo para o contexto de hoje isso, eu consigo trazer isso para o contexto de hoje. Aqui está falando o seguinte: quando você vem na casa de Deus, você vem no templo do Senhor, você está com o seu coração longe daqui, ou você traz o pior, você traz o resto que você tem para oferecer ao Senhor. Não é? É a mesma coisa, aqui fala do governador, você vai fazer isso com o governador, você vai se apresentar diante do governador com isso, o que ele vai pensar de você? E acontece isso hoje em dia. Não é? Eu vi um vídeo há uns tempo atrás, não sei quem assistiu esse vídeo, que o governador de São Paulo estava falando para os policiais. Eu achei engraçado isso só achei engraçado. Não vou fazer nenhuma reflexão quanto a isso. Ele estava fazendo uma live, acho que no streaming ali no canal dele, e os policiais, e o chefe de polícia, o coronel, estava na frente e usando o celular. E o governador falando, ele usando o celular. Poderia ser algo importante, poderia. E ele fala: coronel, você pode guardar o celular, por favor? Você quer usar o celular? Você vai lá fora usar o celular, porque o governador de São Paulo está falando. Alguns acho que assistiram esse vídeo, né? Perante o governador, você faz isso, tem coragem de passar essa vergonha, ficar acessando alguma coisa, ou vendo uma coisa que não pertence a esse ambiente, mas perante Deus você tem coragem de fazer isso? É o que Deus está falando aqui. Você tem coragem de entrar aqui na casa de Deus e ficar com o seu coração longe daqui, ficar no Facebook ou mandando mensagem que não tem nada a ver com o contexto daqui? Né? E aí seu filho está vendo isso. Se você faz isso, se você é aquele pai que faz isso, você está sendo um pai dessa forma. Eu não tenho relacionamento com isso. Você está aqui na igreja, você tem que estar aqui de manhã. E você dá mau exemplo para o seu filho constantemente. Seu filho vê isso, ele está vendo isso. Né? E aqui no versículo capítulo 2 de Malaquias também fala isso. Né? Judá tem sido desleal, e abominação você tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Profana, vocês vêm aqui no meu templo, e vocês viram de costa para o meu altar e ficam adorando o sol, vocês estão profanando o meu templo. Para o contexto de hoje, se você vem aqui na casa de Deus, você está fazendo outra coisa aqui dentro, que não é louvar o Senhor, você está profanando o templo de Deus. Né? E nesse contexto de pais, que nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? É nesse contexto que Deus precisa agir e converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque se você fala uma coisa e faz outra, o que vai valer mais? Né? O que você faz, não o que você fala. Né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Temos em Marcos, eu falei que não ia ler, mas é o último texto, tá? Marcos 11, 12. É um texto que é um texto duro para nós que somos pais. É bom ouvir coisas assim, não é? Porque nós precisamos mudar atitudes, procedimentos, precisamos ouvir essa repreensão para nós. E para mim, eu digo isso para mim. Não é? Eu jamais falaria isso se eu não já fiz isso, já passei por isso. Não é? Então eu tento não viver isso. Não é? Aqui fala no 11, após Jesus entrar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 11, 12, Marcos 11, 12, fala que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo ao longe uma figueira com folhas, né, uma figueira com folhas, porventura acharia alguma coisa? Aproximando-se dela, nada achou na figueira, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. É o exemplo de hoje, né? Se você é uma figueira que só dá fruto no sábado de manhã, é essa figueira que Cristo está falando aqui. Né? Se você é uma figueira que no meio da semana você não tem frutos, porque o seu fruto é só no sábado de manhã, com sua família indo para a igreja, você é uma figueira dessa aqui. Você é um pai desse. Né? E é contra isso que nós estamos lutando. Né? Quem era? Nós tivemos Elias, tivemos o segundo Elias, e quem é o terceiro Elias que fala aqui
no versículo 5 e 6 de Malaquias. Quem é o terceiro Elias? Pode ser eu posso ser usado para ser o terceiro Elias, e vocês também, eu vou descer daqui, alguém daqui a pouco vai talvez falar comigo e vai ser um Elias, que vai me mostrar alguma coisa, uma voz que clama no deserto, vai me falar alguma coisa, eu vou refletir, e vai ser um Elias. Qual que é o meu papel? Ouvir isso, não é? Ouvir isso, trazer e aplicar isso em minha vida, não é? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não é fácil a gente ouvir uma mensagem dessa, não é fácil a gente, muito menos colocar, talvez, em prática tudo isso que nós vimos, ser um pai exemplo, de ser um pai modelo, de ser um pai que fale com seus filhos, apresente o Senhor para os filhos todos os dias da semana, que faça o culto em casa, mas nós estamos aqui para tentar, não é? E dessa forma, Deus nos promete, Ele fala assim, olha, antes do fim, eu quero que vocês se aproximem, você, pai e filho, eu quero que você mostre quem é o Deus que você crê, o Deus que você conhece, para o seu filho pequeno, porque ele vai ver, ele vai aprender com você. Porque se você fizer isso, você não vai sofrer essas consequências, né, que fala nos primeiros capítulos de 4 de Malaquias. Então, essa é a minha reflexão dessa manhã. Nós vamos cantar uma música agora que fala, uma letra muito bonita. Essas duas músicas que nós cantamos são músicas do nosso grupo. Eu vou pegar aqui e eu quero fazer algo assim diferente. Eu não sei se vocês costumam às vezes fazer aqueles apelos em que a pessoa vem aqui para frente, se a música traz uma mensagem de reflexão, mas eu não quero fazer isso hoje. Eu quero que, se você está longe do seu filho, ou o filho está longe do pai, eu queria que as famílias ficassem perto ao ouvir essa música. É uma oração e fala sobre esses momentos que nós vivemos, né? Fala que às vezes nós estamos bem, só que nós passamos por problemas, e as famílias passam por problemas, porque o inimigo realmente ele quer destruir as famílias, né? Esse é o objetivo dele. Enquanto Deus preserva a família, o inimigo quer destruir a família, você sabe disso, né? E essa relação de pai e filho, ele não quer que você seja um pai que corrige e repreenda o seu filho, que ensine o seu filho os caminhos do Senhor. Essa música fala isso, que no momento eu estava bem, estava em paz, e de repente as coisas escurecem, as coisas ficam turvas, né? Você começa a ter um filho que começa a trabalhar para você na adolescência, essa música fala que se você está cansado talvez de lutar, você talvez fez sua parte, você ensinou tudo que você deveria ensinar, não é? Fala que você às vezes luta, mas você sente que o pecado está presente sempre, e essa liberdade vai ser só no fim. E aí fala algo muito bonito, fala que, filho, eu amo conversar contigo. Aí é Deus falando com você. Filho, eu amo conversar contigo. O que você precisa fazer? Vem conversar comigo. E você pode fazer essa relação também entre você, pai e filho. Filho, vem conversar comigo, eu amo conversar contigo. Sabe, eu vou deixar um pouquinho minha tecnologia, meu trabalho, as coisas que eu tenho importante para fazer para a igreja. Eu tenho que preparar as coisas para a igreja, mas eu quero parar um pouquinho, filho, eu quero conversar contigo. Não é? Eu fico feliz, filho, quando você me busca. Eu sempre sinto seu coração, filho. Eu sei que num segundo, sem olhar para mim, você vai tropeçar e cair. Esse é o nosso pai, não é? Realmente assim, nós estamos, um segundo que nós ficamos distantes do nosso pai, nós tropeçamos e caímos. Só que não se esqueça, filho, que eu estou aqui, segurando a tua mão. A única coisa que você precisa fazer, filho, olha para cima, filho, peça perdão, peça o meu perdão, filho. E você, se machucou o seu pai, peça perdão para o seu pai também. Essa relação é entre pai e filho, pai e filho. Não é? Peça perdão, porque com o meu poder eu vou te levantar, filho. Eu vou te ajudar a caminhar. Abre os seus olhos e me vê agir na sua vida, filho. E filho, eu luto em teu lugar. Essa é a grande frase, esse poema que nós cantamos. Filho, eu luto em teu lugar. Que você possa ouvir essa oração entre pai e filho, que você possa refletir nisso, que você possa fazer essa oração entre pai e seus filhos, que você possa abraçar o seu filho nesse momento. Se por algo você discutiu com seu filho, ou o filho discutiu com você, que vocês possam fazer as pazes, e lembrar que, como a promessa diz em Malaquias, nós precisamos nosso coração precisa ser transformado, essa relação entre pai e filho. Que você possa fazer isso. Talvez seu filho não está aqui, talvez você possa ligar quando sair daqui para o seu filho. Filho, eu te amo, filho. Filho, eu quero
olhar para você, eu quero conversar com você mais. E nesse momento que nós cantamos aqui, você possa entregar isso, porque mesmo se tudo der errado, Deus promete lutar em nosso lugar. Estava em paz e em comunhão, senti até teu coração. De repente tudo escureceu, no segundo em que olhei pra trás, a paz desmoronou. Já estou cansada de cair e levantar sem ver o fim, te entristecer tantas vezes tentando fugir. Sei que o pecado está em mim e a liberdade é só no fim, mas o cansaço destrói a esperança de ir. Quero continuar, mas eu cansei de lutar. Feliz quando me busca, eu sempre sinto teu coração. Eu sei que nem um segundo sem olhar pra mim você vai tropeçar, se distrair. Mas não esqueça que eu estou aqui, segurando a tua mão. Perdão, com meu poder vou te levantar, te ajudar a caminhar. Então abre os teus olhos e me vê agir. Não precisa continuar, eu luto em teu lugar. Não precisa continuar, eu luto em teu lugar. Eu luto em teu lugar. Não esqueça que eu estou aqui, segurando a tua mão. Basta olhar para cima e pedir meu perdão. Com meu poder vou te levantar, te ajudar a caminhar. Então abre os teus olhos e me vê agir. Não precisa continuar, eu luto em teu lugar. Não precisa continuar, eu luto em teu lugar.
Pai amado dos céus, chamamos o Senhor de Pai nessa manhã, porque és um Pai para nós. És um Pai que corrige, nos repreende, porque nos ama. E assim como nós também amamos nossos filhos, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos olhos, que possamos mostrar realmente a nossos filhos, falar sobre Jesus a eles, mostrar esse Deus maravilhoso que nós temos, que possamos deixar um pouquinho as coisas desse mundo e falar com eles as coisas que realmente importam. Senhor, nos ajude, porque não é fácil, o tempo está mudando, as coisas estão mudando, e Satanás realmente ele quer nos deixar cada vez mais ocupados, cada vez com menos tempo para nossos filhos, mas que o Senhor possa vencer. E, como foi falado aqui, Senhor, lute em nosso lugar, Senhor. Que o Senhor possa defender a nossa família, os nossos filhos, que possamos receber essa bênção que foi prometida aqui para a nossa posteridade. Despeça em paz e segurança esses membros aqui dessa igreja, que o Senhor possa, que essa igreja possa ser uma luz aqui nessa região, que esses líderes possam ser grandemente abençoados e que pessoas também possam conhecer o Teu nome através desse local aqui. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus, amém.